Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. No meu segundo vídeo, onde eu estou revisitando o tema juiz investigativo, eu falei sobre a questão do tamid sendo suprimido, deixando claro que se o tamid, ou seja, o sacrifício diário, juntamente com os demais sacrifícios diários, fossem suprimidos, não haveria razão, não haveria a necessidade de a realização do dia da expiação. Ou seja, o que legitimava um dia da expiação, seria o 10º dia do 7º mês, eram justamente os sacrifícios diários, certo? Eu falei sobre isso no meu segundo vídeo. Agora, eu quero tratar de um outro aspecto da interpretação adventista sobre essa questão. Para isso, vamos ler de novo Daniel 8, a partir do verso 9 até o verso 14. De um dos chifres saía um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, do leste da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs depois o santuário será purificado. Vejam, eu quero ler um trecho aqui do livro Questões sobre Doutrina, porque ao ler este livro eu estou fazendo referência à palavra oficial da igreja quanto a esse assunto, né? Especialmente tratado aqui no capítulo 8 de Daniel. Então vamos ler aqui o que consta primeiro na página 199 do livro Questões sobre Doutrina. Visto que os 2.300 dias, veja, o livro já começa assim, o livro não começa citando 2.300 tardes e manhãs. Ela já começa interpretando tardes e manhãs como dias. Isso aqui é uma arbitrariedade, não se pode fazer isso. A palavra yom, dia, ou yamen, dias, não aparece no texto hebraico. Então não há possibilidade da igreja fazer já essa colocação aqui. Ao invés de tardes e manhãs, colocar a palavra dias, mas é o que ela faz. Visto que os 2.300 dias, interpretados como anos, outra arbitrariedade, estendem-se bem além do tempo do santuário terrestre, acreditamos referirem-se ao maior e mais perfeito santuário celestial, do qual o terrestre era uma figura, descrita em Hebreus 8 e 9. Perceba que a igreja está dizendo que, por conta desse período suposto de 2.300 anos, fazer referência a um santuário, e o santuário que existia na terra já tinha sido destruído, isso no ano 70, obviamente, segundo a opinião da própria teologia adventista, esta referência ao santuário seria uma referência ao santuário celestial. E ainda cita Hebreus 8 e 9 como que dando base, dando fundamentação a essa interpretação arbitrária. Cremos também que a palavra hebraica tamid, o contínuo, no livro de Daniel 8, de 11 a 13 e 11:31, assinala os serviços diários ou contínuos do santuário, pois o vocábulo tamid aparece em conexão com o santuário. Achamos, portanto, olha só, que o santuário de Daniel 11 a 14 deve abranger tanto o santuário terrestre como o celestial. Semelhantemente, o contínuo, o tamid,
deve representar os serviços diários regulares ou contínuos de ambos os santuários. Olha só, olha a arbitrariedade, olha até onde vai a arbitrariedade interpretativa da Igreja Adventista. De modo análogo, a transgressão assoladora, uma referência a estátuas do deus grego colocado ali no recinto do santuário por Antíoco IV Epifânio, né? Que a igreja não reconhece isso, ela deixa de reconhecer isso, que Daniel chamou de abominação da desolação. Existem outras expressões do nosso português, como essa colocada aqui no livro, transgressão assoladora, né? De modo análogo, a transgressão assoladora certamente representa as atividades tanto de Roma pagã como papal, que tornam esses serviços diários inoperantes ou ineficazes. Veja só o que a igreja está afirmando, tanto acerca do santuário terrestre quanto do celestial. Assim sendo, a pergunta até quando, do verso 13, e a resposta até 2.300 tardes e manhãs no verso 14, obviamente incluem ambos. Olha aí. É por igualdade de raciocínio, o exército deve incluir tanto judeus como cristãos, durante as partes respectivas dos 2.300 dias proféticos, em que cada santuário está em funcionamento. Veja, eu queria me ater aqui, além desses aspectos que eu já salientei, nessa interpretação arbitrária, fantasiosa e criativa da igreja, eu queria me ater a esse aspecto aqui, ó. Eu queria enfatizar esta afirmação aqui, ou estas afirmações. De modo análogo, a transgressão assoladora certamente representa as atividades tanto de Roma pagã como papal, que tornam esses serviços diários inoperantes ou ineficazes. Presta atenção nisso. A teologia adventista está afirmando que o chifre pequeno, ele afetou o funcionamento. Estou utilizando uma palavra bem fácil para que todos possam entender. Primeiro, do santuário terrestre, suprimindo os sacrifícios diários. Certo? Ou seja, quando você suprime os sacrifícios diários, você acabou com o santuário. Literalmente, simbolicamente, você estaria destruindo o santuário, né? Você acabou com os sacrifícios diários. Eram os sacrifícios diários que davam legitimidade para a existência de um dia da expiação, no 10º dia do 7º mês. Sem os sacrifícios diários, não poderia haver dia da expiação. Certo? Então, ponha isso na sua cabeça. A igreja adventista está dizendo que o chifre pequeno alterou, então, né, suprimindo o tamide, o funcionamento do santuário terrestre. Só que ela não para aí, ela vai mais além. E diz que o chifre pequeno atingiu até o quê? Até os serviços, supostos serviços diários, realizados por quem no santuário celestial? Pelo próprio Cristo, tornando-os inoperantes ou ineficazes. Veja só, veja até onde vai a soberba, a arrogância, a criatividade fantasiosa da interpretação adventista sobre esse assunto. Quer dizer que o chifre pequeno, leia-se Roma pagã primeiro, depois Roma papal, que não é outra coisa senão Igreja Católica Apostólica Romana, teria o poder, segundo a teologia adventista, de tornar inoperante e ineficaz os supostos serviços diários de Cristo no santuário celestial. Até quando? Até 1844. Olha só que absurdo isso. Quer dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana, né, com seu conjunto dogmático, digamos assim, ela conseguiu tornar inoperante e ineficaz o ministério de Cristo, o suposto ministério de Cristo, no santuário celestial, que era interpretado por ela aqui como serviços diários.
Quer dizer que tudo que Cristo realizou até 1844, num suposto lugar santo do santuário celestial, teria sido o quê? Teria ficado como? Inoperante, ineficaz. Veja só. Vejam isso. Como é que pode? Como é que a Igreja Católica teria poder para intervir no ministério de Cristo, num suposto ministério de Cristo, no santuário celestial? A esse ponto de tornar os serviços diários realizados por Cristo inoperantes ou ineficazes. Então tá bom. Inoperantes, ineficazes, quer dizer que tudo que Cristo estaria fazendo, que foi colocado aqui como serviços diários ou contínuo, ou tamid, se tornou inoperante ou ineficaz. Então tá bom. Qual seria a base bíblica para a realização de um tal juízo investigativo, ou dia da expiação, o grande dia da expiação? Se os supostos serviços diários realizados por Cristo se tornarem inoperantes ou ineficazes, não haveria base para esse tal juízo investigativo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia diz ser a doutrina antitípica do dia da expiação. Se suprime o tamid, os sacrifícios diários, não há base bíblica para dia da expiação. Portanto, não haveria base bíblica para juízo investigativo. Por que não? Porque, supostamente, de acordo com a interpretação fantasiosa da Igreja Adventista, a Igreja Católica Apostólica Romana teria, com seu conjunto de dogma, ou de dogmas, alterado os serviços diários supostamente realizados por Cristo lá no santuário celestial, tornando-os inoperantes. Qual é o significado da palavra inoperante? Que não opera, que não tem efeito, portanto é ineficaz. Se o ministério, esse suposto ministério de Cristo, nesse suposto compartimento santo do santuário celestial, tivesse se tornado inoperante ou ineficaz, não haveria base bíblica para um dia da expiação, muito menos para um tal juízo investigativo. Vocês conseguem ver a fundamentalidade desse argumento que eu estou lançando para vocês aqui? Porque ele é bíblico, gente. Ele é bíblico. Afirmar, como a Igreja Adventista faz, que o chifre pequeno, ele não só alterou o serviço do santuário terrestre no ano 70, destruindo-o, né? Como, a partir daí, o chifre pequeno continuaria existindo e, a partir de então, interferindo nos supostos serviços diários de Cristo num suposto lugar santo do santuário celestial, tornando-os inoperantes e ineficazes. Que absurdo isso, gente. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa ridícula. Isso saiu da cabeça de quem? Pelo amor de Deus. Isso só pode ter saído da cabeça do diabo. Isso só pode ter saído de uma mente astuta, sagaz, mentirosa, injusta, corrupta. Como é que pode uma coisa dessa? E como é que a teologia adventista pode manter os seus postulados diante daquilo que a própria Bíblia diz no seu texto original aqui em Daniel 8? Ora bolas! Se o tamid foi suprimido, toda a ordem, todo o serviço ritual centralizado no santuário teria sido o quê? Abolido. Por quanto tempo? Por 2.300 tardes e manhãs, uma referência ao tamid, ao sacrifício ordinário que era realizado toda manhã e toda tarde. Aí alguém diz, não, mas lá no texto é tarde e manhã, então não pode ser a mesma coisa. Claro que pode. Onde é que diz que não pode? Onde no texto bíblico diz que não pode ser interpretado como a ausência dos sacrifícios, tanto da manhã e da tarde, pelo simples fato do profeta ter se referido a esses sacrifícios como tarde, começando com tarde e manhã.
impressionante isso, impressionante isso. Se o tamide é suprimido, não há fundamentação para a existência de um dia da expiação. O dia da expiação dependia dos sacrifícios diários, especialmente do tamide. Então veja, se a Igreja Católica Apostólica Romana conseguiu tornar inoperante os supostos serviços diários de Cristo no santuário celestial, num suposto lugar santo, tornando-o inoperante ou tornando-os inoperantes e ineficazes, é óbvio que também não haveria embasamento, segundo a própria linha de raciocínio adventista, para a existência de um dia da expiação, leia-se juízo investigativo. Porque uma coisa dependeria de outra. Vocês estão entendendo até onde vai a estupidez da própria interpretação adventista com relação a esse assunto? Então, esse é mais um postulado. Esse é mais um argumento oficial. Eu li um órgão oficial da igreja. Questões sobre doutrina, página 199. Eu não estou tirando o coelho da cartola, falando sobre o que eu não sei. Então, esse é mais um aspecto da interpretação fantasiosa e arbitrária da Igreja Adventista que não fica em pé, que não se sustenta. Quando o chifre pequeno é descrito aqui, realizando, olha, ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas, e os pisou com os pés. Isto aqui não pode ser interpretado como sendo literal. Meu Deus do céu, isto aqui é tipológico, é simbólico. Daniel é literatura apocalíptica, que primeiro merece uma interpretação, primeiro, histórica, depois tipológica. Nós sabemos disso. Qualquer teólogo minimamente embasado pelas Sagradas Escrituras entenderá isso. Olha, ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército, tirou dele o sacrifício diário, destruiu o lugar do seu santuário. Isso aqui pode ser dito acerca do santuário celestial? Pode ser dito? Já que a igreja está afirmando que santuário aqui tem a ver primeiro com o da terra e depois com o do céu, o santuário no céu foi destruído. A Igreja Católica Apostólica Romana destruiu o santuário celestial, tirando de Cristo o sacrifício diário, porque é Cristo o príncipe desse exército, simbolicamente citado aqui, dessa forma, príncipe do exército. Então quer dizer que a Igreja Católica teve esta efetividade ao ponto de tirar, de destruir, tirar os sacrifícios diários celestiais, supostamente realizados por Cristo, e destruir o santuário? Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Ok, outro detalhe para encerrar o vídeo. A pergunta é, até quando todas essas aberrações e profanações aqui durariam? Até quando? Segundo a própria interpretação adventista, teria que obrigatoriamente durar até 1844. Só que a Igreja Católica Apostólica Romana, expressada aqui em questões sobre doutrina, no grande conflito, nos escritos adventistas, é interpretada como Roma papal, ela não deixou de existir e não alterou o seu conjunto dogmático. Pelo menos naqueles pontos que são considerados pontos fundamentais do catolicismo. A Igreja Católica continuou existindo, como existe até hoje, postulando o mesmo conjunto dogmático. E aí? Quer dizer que depois de 1844, a Igreja Católica Apostólica Romana, identificada pela teologia adventista como
o antitípico pequeno chifre, o antitípico pequeno chifre, né? Ela deixaria de profanar os serviços, supostos serviços diários, porque é disso que trata o texto aqui em Daniel 8. Serviços diários. A própria igreja diz que em 1844 esses serviços diários foram encerrados porque Jesus teria saído desse suposto lugar santo, onde ele estaria realizando esses serviços diários, e passado para o lugar santo dos santos, onde ele desempenharia um outro serviço que a igreja batizou de juízo investigativo. Mas a Bíblia, no capítulo 8, está falando de serviços diários. Diários. Se a Igreja Católica Apostólica Romana não mudou, não alterou o seu conjunto dogmático, como é que ela deixou de tornar inoperantes e ineficazes os supostos sacrifícios diários de Cristo? Hein? Como? Gente, essas perguntas, elas ficam sem uma resposta biblicamente embasadas. Porque, como eu disse, os próprios postulados e os critérios interpretativos sustentados pela teologia adventista não ficam em pé. Ela para justificar um erro, ela criou um outro erro. E para estar justificando ao longo do tempo esse outro erro, chamado juízo investigativo, ela tem que estar criando subterfúgios, ela tem que estar se remexendo. Tanto é verdade que existe hoje um grupo, especialmente de teólogos, dentro da igreja adventista, que não aceita mais aquele postulado tradicional adventista, dando conta de que quando Cristo ascende aos céus, ele não vai direto para o Santo dos Santos, ele fica encalacrado por 1810 anos num suposto lugar santo do santuário celestial, para depois, em 1844, entrar no Santo dos Santos. Então já há um grupo de teólogos adventistas admitindo que, não, Jesus, quando ascende aos céus, ele vai direto para o Santo dos Santos. Veja, isso um grupo de teólogos adventistas já está admitindo isto. Ele vai primeiro para o Santo Santo, sim, porque a Bíblia fala de modo insofismável sobre isso. Só que depois ele volta. Ele volta para o santo. Para continuar realizando uma suposta obra, uns serviços diários que a Igreja Católica Apostólica Romana conseguiu torná-los inoperantes ou ineficazes. Meu Deus do céu! É impressionante. Os caras tentam consertar algo. Estou falando desse grupo de teólogos da atualidade. Eles tentam consertar algo que já estava errado, produzindo um outro erro tão absurdo quanto o primeiro. Vocês estão de brincadeira, vocês estão de brincadeira. Você sabe o que é o pior de tudo, gente? É que a membresia adventista já não compreende o assunto de acordo com a interpretação oficial da igreja. De 100 membros, um vai entender. Olha que eu estou sendo generoso, citando 100 por 1. A membresia leiga da igreja adventista não compreende a própria interpretação tradicional sobre esse assunto. Não compreende. Não tem como, biblicamente falando, entender isso, compreender isso. Chegar às mesmas conclusões, às mesmas deduções que a teologia adventista chegou. Não tem. Esse é que é o pior. A membresia leiga da igreja adventista fica refém dos supostos intérpretes, dentre eles, Ellen White, para poder entender o assunto. Mesmo assim, não entendem.
elas não conseguem se aprofundar nesse assunto de tal modo que elas possam extrair daí as implicações dos mesmos postulados. Esse que é o pior. Aí a gente fica aqui como se estivesse batendo em ferro frio, mas não. O Espírito Santo atua nas pessoas, tem atuado nas pessoas, através dos nossos canais. Quando eu digo nossos canais, não estou me referindo somente ao meu, estou me referindo ao canal do Rodrigo Custódio, estou me referindo ao canal do Gleison Pércio, estou me referindo ao canal da irmã Lilian, o Comenali, que eu não vejo mais nada do Comenali no YouTube, não sei se ele está produzindo ou não, e outros teólogos de outras denominações que tratam de desmascarar e desconstruir essas falácias interpretativas da Igreja Adventista. Então, veja, o Espírito Santo trabalha através desses outros canais, no sentido de alertar as pessoas, de fazer com que elas caiam em si e entendam que elas estão sendo enganadas. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final, em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Amém.